Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Como você sabe, é um projeto que tem o propósito de ajudar os irmãos que estão atuantes aí na escola bíblica dominical. Meus irmãos, seguimos aqui nesse projeto de estudar nesse trimestre essa revista tão abençoada com o tema A Supremacia das Escrituras. A ideia é a gente estudar sobre a formação, a origem, não é? A autoridade da Bíblia no mundo e também na igreja. E nessa lição de hoje estaremos abordando mais uma vez mais uma aula sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sempre peço, por favor, se inscreva no nosso canal, pode dar o like também aí no vídeo e compartilhar, tá? Quando você compartilha, você está informando para outras pessoas que existe uma aula boa, que é abençoada, para ajudar os irmãos a entender a lição, né? Entender e também ensinar. O propósito aqui é ter um olhar principalmente pedagógico da lição para lhe ajudar a ministrar a aula. E se você observar, este currículo está diferente, né? Essa revista está com uma estrutura diferente. Acrescentaram aí o plano de aula. E quando dei uma olhada, eu fiquei muito feliz por saber e perceber também que essa mudança aí, essa melhoria aí, o nosso canal aqui já tinha apresentado. Não é? O formato aqui da nossa aula já obedece esse cronograma aí antes até dele existir. Aqui nós temos a abordagem teológica, que é o conteúdo normal mesmo da lição, mas sempre acrescentamos algo a mais, né? Como o desafio da igreja, as questões, que são as perguntas que nós levantamos, e o recurso pedagógico, que é sempre algo que você pode acrescentar à sua aula. Isso já consta aí no plano de aula, na nova revista, né? Na nossa aula, mas já constava aqui também e continua fazendo parte da aula aqui do nosso canal. Na aula de hoje, meus irmãos, estudaremos sobre a inspiração divina da Bíblia. E a ideia é estudar essa parte da teologia, né, que aborda aí na disciplina da bibliologia, e estudarmos sobre a inspiração, observando aí como a revista foi montada, né, obedecendo esse caminho aí, estudando também sobre a inspiração e o papel dos autores, e também a inspiração e o papel do Espírito Santo nas Escrituras. Eu sempre digo que é importante a gente conhecer a estrutura da lição, para assim adequar melhor o conteúdo aplicado ao tempo da aula que vai ser dada. Se você perceber, um dos tópicos da nossa lição de hoje tem 4 subtópicos, então vai exigir um tempo maior. E assim, meus irmãos, nós já iremos para a introdução da nossa aula. É a primeira parte, né? É na introdução que a gente conhece e tem contato aí com as primeiras abordagens do autor, onde ele mostra os caminhos que serão seguidos durante o estudo bíblico. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é, para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Bom, irmãos, o propósito dessa lição, dessa aula, é estudarmos sobre a parte espiritual da Bíblia, ou seja, a parte da inspiração divina. É o que torna a Bíblia Sagrada a Palavra de Deus, é o que torna ela um livro santo, um livro divino, é pela inspiração de Deus. E o autor já aborda aí que o principal agente nessa inspiração é o Espírito Santo.
Foi ele que inspirou os autores que escreveram, que registraram nas escrituras os acontecimentos, contribuindo assim, melhor ainda, para a intimidade do homem com Deus e também o conhecimento do homem com a salvação, né? O projeto salvador de Deus. E assim, nós iremos estudar que a inspiração de Deus na palavra, ela é verbal, ela é plenária, ela é divina, não é? E tudo isso faz dela o principal livro de regra, de fé para o crente. A vida do crente, ela é regida, ela é guiada pela palavra de Deus. Pode acontecer o que acontecer, pode ser ensinado o que for ensinado. A palavra de Deus sempre será palavra de Deus e será o principal livro que rege, né, o cristianismo, que rege a cristandade, que rege aí todas as igrejas que fazem parte da igreja do Senhor. Irmãos, já estamos aqui no primeiro tópico, né? E a ideia é a gente estudar a parte teológica desse assunto, que é a doutrina da inspiração divina. Vamos ver aí as principais abordagens do autor sobre esta parte da lição. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João, que o Senhor lhe revelou coisas que devem acontecer. O Senhor Jesus disse que até os sinais diacríticos do hebraico eram inspirados. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. O Antigo e o Novo Testamento confirmam que a inspiração da Bíblia veio de Deus. Deus é o ser operante, é o inspirador dos autores. Sabemos que a pessoa, para escrever algo, ele tem que estar inspirado, né? Ele tem que estar concentrado naquilo que ele vai escrever, dentro daquele tema, dentro daquela circunstância, não é? E como a Bíblia é um livro divino, é um livro espiritual, Deus foi o ser inspirador através do Espírito Santo. E para confirmar isso, o autor usa aí alguns argumentos da própria Bíblia Sagrada, algumas expressões de Moisés, de Jeremias, do apóstolo Paulo, do apóstolo João e até mesmo de Jesus, que utilizou de uma expressão da língua hebraica, né, citando a primeira e a última letra do hebraico, quando ele diz, não é, que nem um jota, nem um tio passará sem que haja um cumprimento. Não é? Então, a própria Bíblia, a palavra de Deus, confirma que é Deus. Foi Deus que falou aos homens, foi Deus que inspirou os homens para que escrevessem. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 13,16. Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram um instrumento de Deus e, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregada nas Escrituras. O termo inspiração, meus irmãos, quer dizer que Deus soprou. Essa palavra ela é oriunda da língua grega, não é? E era usada justamente para isso, quando algo era soprado. No caso aí, se é divinamente inspirado, quer dizer que foi soprado por um ser divino, soprado por Deus. A expressão é essa, né?
A inspiração, ela está junto e aliada aí à respiração, não é? Para respirar, nós puxamos o ar e depois soltamos o ar. Foi isso que aconteceu nos escritos da Bíblia, tá? Deus estava soprando as suas palavras através do seu espírito. Deus estava soprando na mente, não é? No psique dos autores, e em alguns episódios, até mesmo as palavras que foram escritas, né? Como diz os profetas, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então isso mostra para nós que foi Deus que inspirou, ou seja, foi Deus que deu as palavras no ouvido, na mente, e assim os escritos sagrados foram registrados. O pastor Douglas Batista destaca aí, meus irmãos, que os autores tiveram ali também a sua liberdade, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Ele diz aí que as palavras não foi ditada, né? Deus não foi falando, escreve isso, escreve aquilo, escreve isso, né? E, principalmente no Antigo Testamento, veio a palavra do Senhor, ou por sonho, ou por visão, ou por voz audível, e assim os autores foram escrevendo, respeitando a sua personalidade, o seu tempo, aonde cada um estava, que é a questão do contexto. Eles não foram como robôs, né? Não aconteceu ali um transe, uma hipnose. Não, Deus respeitou, né, a liberdade mental de cada um, e a ação foi justamente pelo Espírito Santo. E o autor fecha aí o argumento dizendo que o que está registrado foi o que Deus queria que fosse registrado, né? Cada palavra, cada sentença, cada expressão, cada argumento, o que está nas Escrituras foi o que Deus realmente quis que fosse registrado. E é muito bom a gente observar isso e acreditar e aceitar isso, porque tem muita gente achando que a Bíblia está incompleta, mas não está. Para o plano da salvação de Deus, o que tinha que ter acontecido e o que tinha que ser registrado é o que nós temos hoje em nossas mãos. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Assim, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. A expressão inspiração plenária, meus irmãos, quer dizer que a Bíblia toda, ela plena, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. E o autor aí já utiliza de alguns argumentos que servem para justificar isso, né? Como está escrito que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, não é? Então, esse argumento todo inclui aí o Antigo e o Novo Testamento, os registros que Deus permitiu, não é, chegar até nós para assim alcançarmos a salvação de Deus para as nossas vidas. Com isso, não existe essa ideia de achar que um livro é mais inspirado do que os outros, né? Tem gente, por exemplo, que tem uma mania de deixar sempre a Bíblia aberta no Salmo 91, ou algum salmo poderoso, como alguém acha, né? E outros passam a desprezar os livros do Antigo Testamento, principalmente aqueles sobre genealogia, não é? Acha que não tem muito proveito. Mas a verdade é, meus irmãos, que do Gênesis ao Apocalipse, tudo tem o seu valor, tá? Tudo foi inspirado por Deus, tá bom? Só precisamos aprender a aplicar cada um no seu local correto, certo? Porque, como nós sabemos, pertencemos à nova aliança, né? A igreja foi formada depois de Jesus,
Então é preciso ter esse cuidado da aplicação do Antigo para o Novo Testamento. Mas o certo é que não existe essa questão de achar que um livro é mais inspirado e o outro é menos inspirado. Outra questão que precisamos deixar bem claro, meus irmãos, que ainda iremos estudar no decorrer desse trimestre, é que a Bíblia não contém erros, tá? Ela não tem erros, ela não tem falhas. O que nós temos, às vezes, de diferença de um texto por outro, às vezes se dá devido à tradução de uma língua para outra, não é? Até mesmo as versões, porque tem que ir melhorando dentro de o que cada língua vai crescendo, vai surgindo. Dentro do português, por exemplo, né? As Bíblias mais antigas tinham um tipo de expressão, as mais novas têm outro tipo de expressão, mas o certo é que a palavra de Deus não contém erros. Às vezes há uma mudança de palavras, mas o sentido, o propósito do autor se completa dentro dos escritos sagrados. O desafio da igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é a visão materialista da Bíblia. Isso mesmo. Nós temos alguns irmãos, algumas pessoas, alguns estudiosos, que passaram a olhar a Bíblia simplesmente como um livro comum, não é? Um olhar apenas material, e não aceita essa visão espiritual que nós temos da Bíblia. Essa crença material, ela se dá quando a pessoa passa a olhar simplesmente como se a Bíblia fosse um livro comum, observando e pesquisando quem foram os seus autores, em que tempo ela foi escrita, não é? Mas não é que haja problema nisso. A questão é tirar o lado espiritual da Bíblia. Aí é onde está o problema desse tipo de crença, né? Tratar a Bíblia simplesmente procurando seus erros, procurando seus defeitos e como se ela fosse um livro qualquer. Daí, meus irmãos, as pessoas não têm a Bíblia e os seus escritos como sagrados e assim não têm os seus princípios como divino e nem como verdade absoluta e tem prejuízo nas suas vidas, tá? Vidas vazias, vidas sem sentido, desagradando a Deus e enterrado no pecado, né? Passando a viver dentro da sua própria vontade, dentro do seu próprio achismo, porque não vê a Bíblia como um livro espiritual e nem os seus princípios como verdade absoluta. E a solução para resolver essa situação, meus irmãos, é ver Deus como autor e como inspirador da Bíblia e ter os seus ensinamentos como princípios e verdades absolutas para a nossa vida agradar a Deus. Como entender o lado divino da Bíblia? Essa é a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Bom, meus irmãos, nós vimos aqui que Deus deu liberdade para os autores. E a Bíblia foi escrita por pessoas de diversas culturas, né? Respeitando ali o seu contexto cultural e também a sua personalidade. Mas e aí, como entender que mesmo assim a Bíblia é um livro divino? O primeiro passo é estudar e analisar o seu conteúdo. O próprio conteúdo da Bíblia, o próprio conteúdo bíblico, como nós vimos aqui nesse primeiro tópico, mostra que foi Deus que inspirou as pessoas, não é? Principalmente baseado na expressão, assim diz o Senhor, chegou a mim a palavra do Senhor dizendo, não é? Então, dentro do próprio conteúdo da Bíblia, nós temos provas reais e cabais que o livro, né, que a Bíblia é um livro divino e que foi Deus que o inspirou. Uma outra questão para a gente entender o lado divino da Bíblia é justamente a questão do poder da palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem um poder de mudança de vida muito grande. Ela opera de dentro para fora. E quando uma pessoa lê a Bíblia, estuda ela com o coração aberto, acreditando que é Deus falando, há mudança de vida. Há transformações de vida, não é? Então, esse poder que a palavra de Deus tem de mudar a vida, mostra que ela não é um livro qualquer. Pelo contrário, é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como recurso pedagógico, você pode mostrar para a igreja, para o seu público, alguns efeitos espirituais na vida das pessoas, provocados pela Bíblia, pela palavra de Deus. E isso vai ajudar os irmãos a entenderem ainda mais esse primeiro tópico, onde aprendemos sobre a inspiração divina da Bíblia. Sendo assim, você pode concluir esse tópico
abordando para os irmãos aí e destacando sobre a inspiração verbal, divina, inspiração plenária da Bíblia e levando os irmãos também a refletir como está o nosso entendimento e conhecimento do lado divino, né? O lado espiritual da Bíblia. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico da lição e o propósito aqui é a gente estudar como se deu aí a relação entre a inspiração divina e os autores que escreveram a Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritos bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Bom, irmãos, nessa relação entre inspiração e os autores, algumas questões têm que ser destacadas. A primeira foi a questão da liberdade que os autores tiveram nas suas escritas, né? Como nós sabemos, são aproximadamente 40 autores, 40 pessoas que escreveram o que está na Bíblia, né? Os seus 66 livros. Essas pessoas viveram em tempos diferentes, né? Grande parte delas não se conheceram. O escrito da Bíblia se deu aí por volta de 1600 anos, mas Deus respeitou, viu? Deus respeitou o seu tempo, a sua cultura. Então tem expressões na Bíblia que não faz parte da nossa realidade, porque já estamos no ano 2022, não é? Mas mesmo assim, Deus respeitou, tá? O espaço de cada um, a cultura de cada um, o contexto histórico que cada um vivia. E é aí que entra a importância das traduções da Bíblia, para que possa se aproximar da nossa língua e assim a gente entender o que está escrito. Outra liberdade que temos que observar é a liberdade literária. Deus deixou isso também preservado, tá? Então, alguns escreveram num formato histórico, né? Outros escreveram no formato de poesia, de canção. Os salmos, por exemplo, né, são engrandecimento de Deus, mas através do louvor. Nós já temos os evangelhos, por exemplo, é uma narrativa já diferente, é um tipo de conteúdo, é um tipo de literatura já diferente do Antigo Testamento. E isso tem que ser respeitado, tem que ser estudado e analisado cada livro dentro dessa visão também, meus irmãos. Isso também faz parte da inspiração divina, tá? Aquele que era contador de história, ele escreveu a Bíblia contando a história e Deus o inspirou para isso. Aquele que era músico, cantor, escreveu também dentro da poesia, né? Salomão, por exemplo, citou e falou mais de 3.000 provérbios que também foram inspirados por Deus e estão nas Escrituras. A limitação dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Nessa relação inspiração divina e os autores humanos, outra coisa que precisamos entender é a sua limitação de ser humano, não é? Porque eles eram seres humanos como nós, sujeito a erros e sujeito a acerto. É citado aí, por exemplo, o caso de Moisés, que escreveu o Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, da Palavra de Deus, e mesmo assim Deus não permitiu ele entrar na Terra Prometida. E é bom a gente refletir sobre isso, porque às vezes as pessoas desenvolvem um misticismo em volta dos homens que estão na Bíblia.
tanto aqueles que são personagens da Bíblia como aqueles que escreveram a Bíblia. E não há nada de miticismo ali, meus irmãos. O que há às vezes ali é entrega da pessoa, obediência a Deus, e nesse caso aqui da Bíblia, inspiração do Espírito Santo para que ele registrasse os acontecimentos sagrados. Aí, meus irmãos, o autor reforça aí no final desse subtópico que mesmo sabendo que os autores humanos tinham falhas, tinham erros, porém as escrituras não contêm erros, tá? Ela é inspirada por Deus. Não é o fato de Moisés ter pecado, de Davi ter pecado, que os seus escritos não têm valor sagrado, tá? Porque o que eles fizeram, o que eles escreveram, o que eles registraram, foram inspirados por Deus. Eram seres humanos, falhos como nós, né? Sujeitos ao pecado como nós, porque eles eram carentes também da salvação de Deus, porém Deus os inspirou para registrar e assim a palavra de Deus chegar até nós. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1ª e 2ª Samuel, poesia, Salmos, provérbios, livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Como já foi falado aqui, meus irmãos, os livros da Bíblia obedecem a um gênero literário. E são vários, né? Tem a narrativa, que são os livros históricos, tem os livros poéticos, tem os livros de provérbios, não é? Tem os evangelhos, tem as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que outros apóstolos também escreveram. Então, esses gêneros literários faz parte da Bíblia, tá? E isso está ligado à cultura que cada um viveu, a cultura do autor. É muito importante quando você for estudar ou ler um livro da Bíblia, pesquisar também quando aquele livro foi escrito, quem é o seu autor, o que ele estava vivendo naquele momento, o que ele estava fazendo, como estava o mundo, não é? Em que período do mundo ele estava escrevendo, em que período da história do mundo ele estava escrevendo, porque isso nos ajuda demais a gente entender os escritos sagrados, interpretar e assim aplicar melhor na hora da pregação. Outra questão que precisamos levar em conta, meus irmãos, é a riqueza das palavras usadas, as figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem que nós usamos hoje, metáfora, comparação, hipérboles, não é? E muitas figuras que nós temos hoje existem também na Bíblia. Tá? Então tem coisa na Bíblia que ela é um exagero, porque o autor queria chamar atenção para aquilo ali. Sabe? Então precisamos fazer essa análise também, que nos ajuda a entender melhor o texto sagrado e não fazer tempestade no copo d'água. Porque às vezes as pessoas se preocupam com uma palavra que está escrita, com duas palavras que está escrita, e não vai fazer uma análise do recurso literário, da figura de linguagem que foi usada ali. Então a Bíblia também ela é riquíssima nisso, tá? Nesse recurso literário e na figura de linguagem, que é algo usado também em vários livros. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gadistas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Aqui, meus irmãos, o autor apresenta mais um recurso, mais uma questão necessária que precisamos levar em conta
quando estudamos, pesquisamos as Escrituras. É o senso comum. O que é isso? Analisar os escritos da Bíblia dentro do tempo que foi escrito, obedecendo a linguagem e o recurso que cada um usou. Né? Josué, por exemplo, usou a expressão que o sol parou. Aí hoje a ciência mostra e comprova que é a terra que gira. Então Josué teria que ter escrito lá que a terra parou? Não, porque naquele tempo a ciência ainda não tinha descoberto, ainda não tinha chegado. Josué não sabia desses conhecimentos científicos. E ele na terra e vendo o sol parado, então na visão dele o sol parou. Meus irmãos, isso está cheio, viu? A Bíblia está cheia assim de questões que parecem uma contradição, mas não é. Observe o tempo que Moisés viveu, o tempo que Josué viveu. Quantas coisas de lá para cá que não mudaram, né? A Bíblia fala, por exemplo, que Faraó perseguiu Israel nos carros. Mas seria um carro igual o carro de hoje? Não. Na linguagem de hoje seria carroça, não é? Que é um transporte puxado por cavalos. Então é preciso ter esse senso comum, entender a história, o contexto, o momento que o autor estava vivendo, porque a ideia ali não é prender a gente em detalhes. A ideia é contar a história e mostrar o agir de Deus naquela história. E essa questão, meus irmãos, não é exclusividade da Bíblia. Tá? Se você pegar um livro antigo, um livro histórico antigo, vai encontrar essa mesma questão. Tá? Expressões daquela época que não tem a ver mais com o nosso dia a dia, se for aplicar diretamente no vocabulário da língua, no nosso caso, no vocabulário português. Mas quando a gente vai olhar o contexto e ver a aplicação, aí dá certo. Né? E todos esses recursos, essa questão, não invalida a inspiração da palavra de Deus, não diminui a sua autoridade como um livro divino capaz de produzir a salvação na vida das pessoas. Como compreender a parte da estrutura linguística da Bíblia? Meus irmãos, essa é a nossa segunda questão baseada no tema de hoje. Alguns irmãos podem estar preocupados, né? Como é que a gente faz para perceber isso, para entender a Bíblia como um livro divino e, ao mesmo tempo, um livro histórico, um livro poético. Como é que se faz para poder entender isso? Bom, a primeira dica é você abrir a sua mente, tá? Tire um pouco a mística do livro da Bíblia e passa a observá-lo como um livro escrito, tá? Escrito por pessoas como o outro livro, tá? Que aí você vai entender os livros que são históricos, os livros que são evangelho, o que é carta, o que é um livro poético. Aí você vai começar a entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas o seu conteúdo tem recurso literário, tá? Então abre a sua mente para isso, entenda, tira um pouco aí o misticismo da Bíblia, porque essa é uma das ferramentas para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Tá? A própria Bíblia interpreta a Bíblia, mas para que a gente possa perceber ela nos ajudando a interpretá-la, é preciso conhecer a questão de texto, de contexto, os recursos linguísticos disponíveis para nós. A segunda dica é use ferramentas da linguística. Isso mesmo. Materiais prontos, preparados aí para nos ajudar a entender essa parte das escritas. Gramáticas, dicionários, comentários bíblicos, livros sobre o hebraico, sobre o grego, até mesmo livros sobre o português, tá? Se você não souber interpretar um livro em português, como que você vai perceber essa parte literária, linguística da Bíblia? Como que você vai interpretar de forma correta? Então, é sempre bom a gente estudar, melhorar, utilizando essas ferramentas da área do estudo da linguística, nos ajuda muito a entender essa parte da Bíblia. Como recurso pedagógico, meus irmãos, mostre exemplos que confirmem a parte humana, né? A humanidade dos autores, mostrando também que, mesmo assim, foram inspirados por Deus para registrar os escritos sagrados. E assim, você pode concluir esse tópico destacando aí para os irmãos
a inspiração e também a limitação dos autores. Destaque também a questão dos recursos literários na escrita da Bíblia, não é? E chame os irmãos aí, convoque eles à reflexão de como está o nosso papel como cristão, conhecendo também essa parte da linguística dos gêneros literários da Bíblia. Meus irmãos, já chegamos no terceiro tópico e o propósito aqui, a ideia aqui é estudarmos sobre a inspiração divina da Bíblia, mas observando principalmente o papel e a ação do Espírito Santo neste processo. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirado os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Aqui nesse subtópico nós temos uma abordagem do reconhecimento dos autores da Bíblia como que falaram, inspirado, conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. O autor cita aí, meus irmãos, alguns autores da Bíblia que citaram outros autores, confirmando que os seus escritos ali, naquele tempo, no tempo que ele viveu, já era visto e já era considerado como escrito sagrado. Ele cita Esdras, cita Zacarias e o próprio Cristo, que falou, sobre a lei de Moisés, os profetas e os escritos que eram inspirados. É bem provável que aqui Jesus estava se referindo já à Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica, do hebraico para o grego. Mas o certo é que, independente da língua que existia ali, Jesus já tinha o conhecimento ali, já sabia que todos também da sua época conheciam que a lei de Moisés, os profetas, os escritos dos profetas e os escritos históricos também eram considerados como inspirados. Então, o Antigo Testamento também é considerado como inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Segundo, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Sobre a inspiração do Novo Testamento, o autor fala que existem dois pressupostos. E o que são pressupostos? São crenças, ensinamentos, alicerces, ideias, justificativas. Coisas que nós já trazemos de nós mesmos para poder aplicar a algo. Por exemplo, quando uma pessoa chega na juventude, já chega com alguns pressupostos de criança que seus pais, suas mães ensinaram. Olhando aqui para a inspiração do Novo Testamento, são duas abordagens, são dois pressupostos. Primeiro, que o próprio Cristo, Jesus falou que o Espírito Santo viria para continuar na igreja, para reforçar a igreja, para ajudar a igreja. Então isso já mostra que o que a igreja iria fazer, inclusive os escritos, que foram escritos, seriam conduzidos, inspirados pelo Espírito Santo, por esse Espírito, o Paráclito de Deus, que viria ali após a subida de Jesus. E a segunda afirmação, o segundo pressuposto, são os próprios escritos do Novo Testamento que confirmam isso.
inclusive o de Paulo, quando ele fala que escreveu também inspirado pelo Espírito Santo, conduzido por Deus. E o apóstolo Pedro confirma isso, não é? Ao citar e escrever, não é, que os escritos de Paulo eram considerados como escrituras. Então, o Novo Testamento já é considerado aí a nova aliança, né? É um novo momento, é uma forma diferente de adorar a Deus, de servir a Deus, como o próprio Jesus falou para a mulher samaritana. Porém, a presença do Espírito Santo continuou. O Espírito Santo foi atuante no Antigo Testamento e é também atuante no Novo Testamento. Os registros sagrados, os registros do Novo Testamento, também são merecedores de créditos espirituais, assim como o Antigo Testamento. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora que vem pelo ouvir a palavra. O Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de uma nova revelação. Aqui nesse subtópico, meus irmãos, nós temos mais afirmações que confirmam o papel e o agir do Espírito Santo nas Escrituras. Tá? Para confirmar as Escrituras, né, na vida das pessoas, o Espírito Santo atua de duas maneiras. Primeiramente, revelando o que está escrito. Então, quando alguém lê a Bíblia e ele se vê na Bíblia, ele entende que aquele texto está falando com ele, que aquela sentença é para ele, que aquela promessa é para ele, é o Espírito Santo que está iluminando, né? É o Espírito Santo que está trabalhando ali. Quando nós pregamos a palavra e a pessoa aceita Cristo como Salvador por causa da pregação que você pregou, por causa do ensinamento que você fez, isso tem a participação do Espírito Santo, porque a pessoa se sentiu tocada pela palavra de Deus, dentro do seu íntimo, dentro do seu intelecto. E daí vem a segunda ação do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado. Não é? Quando a pessoa tem contato com a palavra de Deus e é iluminada pelo Espírito Santo, daí agora ele vai se ver como pecador. E o Espírito Santo atua aí mais uma vez no processo da salvação, convencendo a pessoa que ele é pecador e assim ele entrega a sua vida para Deus. Olha que coisa interessante, né? O Espírito Santo atua na salvação, iluminando os escritos sagrados para falar com a pessoa e depois trabalhando na mente dele para que ele se convença que é um pecador, que é dependente de Deus e assim aceite o plano de Deus para a sua vida. E o autor destaca aí, meus irmãos, que essa iluminação não é algo novo, não é trazendo uma nova revelação da palavra, da Bíblia, como alguns alegam por aí. Não, é ajudando na compreensão da palavra, daquilo que Deus já disse, daquilo que Deus quer dizer. O desafio para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é o desprezo ao Espírito Santo. Isso mesmo. Nós temos aí alguns pregadores, meus irmãos, que se dedicam tanto à parte da linguística, do grego, do hebraico, não é? O aprofundamento na teologia, o aprofundamento nos estudos, que às vezes esquecem do papel, do agir do Espírito Santo na hora da pregação da palavra. É importante destacar aqui que a pregação, para ser boa, temos que estudar. Estudar a Bíblia, as Escrituras, fazer uso de várias ferramentas da área do estudo, da área da linguística, da área da teologia. O erro não está aí, tá? Estudar não é errado, estudar não é pecado. Pelo contrário, temos que crescer sim na graça e também no conhecimento do nosso Senhor.
Agora, esse desafio surge quando o pregador cai na armadilha de achar que só o seu sermão é suficiente para a salvação das pessoas. Achar que o bom preparo, né, os bons argumentos, a boa oratória é suficiente para o processo da salvação. E não é, meus irmãos. Tá? Para alguém se chegar para Deus, tem que ter o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe disso. É a iluminação do Espírito Santo através dos escritos sagrados que você está pregando e o convencimento da pessoa que ele é um pecador. E isso obedece um processo. E é bom a gente saber disso para não se frustrar. Porque às vezes a gente prega, a pessoa não vai ser crente, a gente pensa que o erro está na gente. Mas não é, meus irmãos. Tem também o agir do Espírito Santo. Tá? E ele vai trabalhando nesse convencimento e chega o momento certo que a pessoa abre o coração, se convence e a palavra acha lugar no seu coração e assim produz o efeito de salvação. Como convencer alguém da ação do Espírito Santo na Bíblia? Meus irmãos, nós temos algumas pessoas que negam a parte espiritual da Bíblia. Tratam a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, como um registro qualquer, cheio de erros e cheio de falhas. Como convencê-los que o Espírito Santo está ali, inspirando os autores? Primeira dica, analise e mostre o cumprimento das profecias bíblicas. Meus irmãos, a Bíblia contém várias profecias. Algumas estão se cumprindo, outras ainda irão se cumprir, mas várias já se cumpriram. Tá? Então, utilize desse argumento das profecias bíblicas que já se cumpriram, que já aconteceram, coisas que foram preditas na Bíblia, que já ocorreram na humanidade, inclusive o nascimento e a vida de Jesus. Não é? As profecias ali de Daniel, as visões que Daniel viu. Isso mostra que a Bíblia não é um livro comum, há algo de espiritual. E esse espiritual é a presença do Espírito Santo conduzindo, inspirando os autores. A segunda dica é você mostrar também o poder da palavra. Sim, o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Você já viu a mudança que acontece na vida de alguém que lê a Bíblia, que estude a Bíblia? E principalmente que passe a usar a Bíblia como seu livro de regra e fé para conduzir a sua vida social? Mostre isso. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem esse poder de nos mudar de dentro para fora, através do nosso intelecto, do nosso psique, não é? A palavra de Deus entra na nossa alma e nos convence do pecado. Mostre isso também, porque esse também é o agir do Espírito Santo através da mensagem da palavra de Deus. E como recurso pedagógico, mostre exemplos do papel e da ação do Espírito Santo nos escritos da Bíblia e também na pregação da Bíblia, coisas que só o Espírito Santo faz e confirma aí a inspiração divina da palavra de Deus. E sendo assim, você pode concluir esse tópico reforçando aí para os irmãos sobre a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Espírito Santo. E assim, você pode concluir esse tópico reforçando aí para os irmãos sobre a inspiração do Antigo Testamento, a inspiração divina também no Novo Testamento, e levando os irmãos aí a refletir, como está o nosso conhecimento, o nosso relacionamento aí com o Espírito Santo e o seu papel na inspiração da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, chegamos na conclusão da nossa aula de hoje. Vamos agora analisar aí os argumentos, que o autor usou para fechar a lição, a aula de hoje sobre a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Este ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada,
única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que se comunica, é um Deus que se relaciona. E nessa comunicação, nessa revelação com o ser humano, Deus utilizou e utiliza de vários meios, né? Tem o universo, tem a história da humanidade, tem sonhos, tem visões e tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, é o que Deus quer falar conosco por meio da escrita. E sendo palavra de Deus, ela é inspirada por Ele, totalmente, plena, viu? A inspiração da Bíblia, ela é plena, ela é plenária, completa, Antigo e Novo Testamento. Tem o mesmo poder, a mesma inspiração e a mesma autoridade sobre a nossa vida. Claro, como eu já falei durante a aula, temos que ter o cuidado da aplicação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, né? A Antiga Aliança, os registros ali, são feitos num tempo totalmente diferente do Novo Testamento. E com a vinda de Jesus, com a morte dele na cruz, muita coisa mudou, do Antigo para o Novo. Mas todos os escritos são sagrados, todos foram inspirados pelo Espírito Santo. O autor cita aí também, meus irmãos, sobre a nossa declaração de fé, que é o nosso cremos. É o documento que nós temos, é a nossa crença escrita. E nela está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé infalível. E isso é importante a gente entender e aceitar, porque as igrejas têm suas normas, têm seus dogmas, têm os seus estatutos. E infelizmente nós temos obreiros, pastores, que às vezes quer tratar o estatuto da igreja superior à Bíblia. Às vezes a Bíblia está mandando perdoar, está mandando reconciliar, e o estatuto está mandando disciplinar, está mandando afastar, excluir. Então nós temos que ter cuidado com relação a isso, não é? Toda instituição tem suas normas, tem suas regras, mas todas as normas e dogmas das instituições religiosas têm que estar sujeitas, submissa à Bíblia Sagrada, e principalmente a nossa igreja, né? O nosso credo, a nossa declaração de fé diz que a Bíblia é a única que é infalível, tá? As outras normas, regras podem acontecer, podem ser obedecidas, mas obedeça acreditando que foram escritas por homens, por seres humanos e que estão passíveis de erro, diferente da Bíblia, que também foi escrita por seres humanos, porém, nesses escritos teve a inspiração do Espírito Santo de Deus. E a principal lição dessa lição é que a Bíblia, ela é uma coletânea, é um conjunto de livros, de escritos, considerados sagrados, considerados santos, porque foram inspirados por Deus. Tá? E é por isso que a Bíblia tem esse poder de mudar vidas. É por isso que a Bíblia, mesmo sendo escrita por seres humanos passíveis de erro, ela tem autoridade espiritual sobre vidas. A Bíblia é o livro que ensina o processo da salvação de Deus, traz a mensagem da salvação de Deus. E ela, através do Espírito Santo, é sim capaz de salvar vidas, porque foi Ele mesmo que a inspirou. A Bíblia é a inspiração de Deus, é a palavra de Deus inspirada pelo seu Espírito, capaz de produzir a salvação de Deus na vida das pessoas. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula, de mais uma lição. Eu quero dizer a você, muito obrigado. Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por ter vindo estudar conosco. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar contribuindo com o seu crescimento, com o seu conhecimento espiritual. Eu sempre peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, viu? Clica aí nesse sininho do canto aí para ser avisado quando tiver mais vídeos, não é? Os próximos vídeos. E compartilha aí no WhatsApp, no grupo da sua EBD, no grupo da sua igreja. Nos ajude nesse projeto, tá?
para que o número de pessoas inscritas aqui também aumente e também o número de pessoas abençoadas com este estudo bíblico. Aqui há um esforço aqui, meus irmãos, há uma dedicação para que você possa entender e possa ministrar essa lição. Estamos presentes aí nas redes sociais, você pode nos seguir no Facebook, não é? Você pode nos seguir também no Instagram. A gente sempre está fazendo postagens aí semanais sobre as lições, alguns tópicos, algumas partes aqui dos vídeos que nós fazemos. Tem aí também o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato conosco. O certo é que eu fico feliz e grato a Deus pela sua vinda até aqui. Se você for ministrar essa aula, se você for ministrar essa lição, o meu desejo é que o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, lhe inspire também na pregação dessa aula, tá? Na ministração dessa aula. Que o Espírito Santo te abençoe, que ele te guie, que ele te conduza, tá? Que ele alimente a tua mente com as palavras certas, com as ideias certas. E assim, mais uma vez, a sua igreja, a sua classe, né, o seu público seja edificado pelo ensinamento da palavra de Deus. E assim, se o Senhor nos permitir, até a próxima aula, até a próxima lição.